Então vamos lá. Bom, a única certeza que a gente tem com relação ao pós-Covid, aí, o varejo e as franquias no pós-Covid, é que todo mundo tem muitas dúvidas. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, ninguém tem bola de cristal. A reabertura do comércio até este momento está muito estranha. O comportamento do consumidor nas regiões onde já reabriu o comércio, o comportamento tem sido muito heterogêneo e muito instável. Não existe um padrão, né? Em algumas regiões onde já reabriram shoppings e ruas, a gente tem aglomerações e aquilo que os americanos chamam de revenge buying, que é a compra por vingança. Eu fiquei tanto tempo sem poder sair de casa, sem poder entrar num shopping, sem poder entrar numa loja, que agora eu vou comprar e vou, mesmo que eu não precise de nada, eu vou acabar fazendo. E essas aglomerações e o tal revenge buying acontecem nos primeiros dias. Depois a situação muda radicalmente, é isso que está acontecendo, né? Foi isso que a gente viu, por exemplo, que essa aqui está na primeira página do Estadão de hoje, a Rua 25 de Março voltou ao velho normal, as lojas puderam abrir por 4 horas, a rua estava lotada, mas lotada de gente, o isolamento social, distanciamento social ignorado ao extremo, está todo mundo nem aí. Vocês olharem essa foto aqui, por exemplo, isso aqui foi ontem no centro de São Paulo, isso aqui foi ontem na estação lá da Estação da Luz. Então você vê que não tem isolamento social nenhum, não tem distanciamento nenhum. Porto Geral, tá aquela zona que sempre... Essa aqui é a ladeira Porto Geral, isso mesmo, exatamente. E assim, isso aqui foi Jundiaí na terça ou quarta-feira, quando reabriu o shopping lá, as pessoas aglomeradas, porque tem um número limitado de pessoas que podem entrar, o shopping só funciona das 4 às 8, os lojistas estão reclamando barbaramente, mas o que a gente está vendo é isso aí. Isto é nos primeiros dias. Depois o que acontece em outros lugares não houve nem nos primeiros dias. Em algumas outras regiões, tanto rua como shopping, calmaria total. Sim, a Oscar Freire ontem, por exemplo, os lojistas resolveram não abrir. A justificativa é que como hoje é feriado, que feriado? Pô, nós estamos no meio de uma quarentena, domingo, sábado, segunda, é tudo a mesma coisa, mas resolveram, a Oscar Freire não abriu, e no Bom Retiro, um movimento muito fraco no primeiro dia de reabertura do comércio. Então, vocês veem, como eu disse, o comportamento está errático, o comportamento está heterogêneo, o comportamento não tem nenhum padrão. Campo Grande, isso aqui foi o shopping logo nos primeiros dias de reabertura. Vazio, completamente vazio, completamente diferente do que a gente viu em Jundiaí. Então, está muito estranho, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, mas o que está certo é que com o horário reduzido dos shoppings, os cinemas não funcionando, os restaurantes não funcionando, o tráfego no shopping cai, e com o tráfego caem as compras de impulso. Você não tem a compra de impulso. E uma coisa interessante que está acontecendo, eu não sei se vocês sabem disso, mas na média, uma pessoa, um consumidor permanecia no pré-Covid, aí, né? 33 minutos dentro de um shopping. Essa é média. Obviamente tem gente que passa 4 horas, tem gente que passa 2 minutos, mas a média é 33 minutos. Esta média caiu para 15 minutos. Então as pessoas estão entrando, fazendo a compra que tem que fazer e saem, não ficam lá dentro. Isso é prejudicial porque a maior parte das vendas dentro de um shopping não são vendas de destino, são vendas por impulso. Então, o que isso está produzindo, assim, além disso? Você tem em muitos lugares, você tem menos gente nas ruas, porque você tem poucos escritórios funcionando, poucas empresas funcionando, as pessoas não estão viajando, não estão se deslocando. Você tendo isso, numa mesma rede, isso aqui eu conversei com alguns franqueadores, dentro de uma mesma rede você nota a discrepância, e tem loja vendendo 10% do que costumava vender e tem loja vendendo 70% do que costumava vender no pré-Covid. Isso dentro de uma mesma rede, vendendo os mesmos produtos para o mesmo público em regiões diferentes. Então, você manter uma loja aberta com faturamento de 10%, 20% do que costumava ser, em muitas situações é melhor manter o negócio fechado do que funcionando. E, aliás, é muito interessante. Lojista que lutou muito para poder reabrir a loja,
agora está pedindo para o shopping fechar de novo, porque não fecha, a conta não fecha. Não tem jeito de você segurar uma loja dentro de um shopping faturando 10% do que ela deveria faturar. De forma geral, as lojas de rua estão se saindo melhor do que as de shopping. A gente só não sabe até quando. A loja de rua tem mais flexibilidade. A loja de rua, em muitas situações, a loja de shopping até poderia vender por algum meio digital, ou por WhatsApp, ou por Instagram, ou até por um e-commerce improvisado, mas o lojista não tinha sequer como tirar a mercadoria de dentro da loja, porque o shopping não permitia. Em alguns outros shoppings, foi o contrário, o shopping não só facilitou, como acabou criando algum sistema de drive-thru para você, consumidor, poder comprar por WhatsApp ou por telefone e retirar a mercadoria no estacionamento do shopping, num local pré-determinado, com todos os cuidados, coisa e tal. Então, mas de forma geral, as lojas de rua acabaram se saindo melhor do que as de shopping, só que a gente não sabe até quando isso vai ser. Até quando vai ser isso aí? O shopping logo vai voltar ao normal? Não vai voltar ao normal? Como é que vai ser isso, né? Ninguém sabe, há muita incerteza. E a análise dos especialistas em varejo, os caras que analisam isso, analisam qual é o fenômeno, o que está acontecendo, por que em alguns lugares o movimento não pega, já abriram, está pronto, vocês queriam o comércio aberto, pronto, está aberto, só que o consumidor não vai. Medo. O consumidor tem muito medo, de forma geral. Obviamente você tem exceções, mas você tem, de forma geral, o consumidor tem muito medo por falta de confiança nas nossas autoridades de todos os níveis. Eu não vou apontar dedo para um nem para outro, de todo mundo. Os posicionamentos delas são desencontrados e contraditórios, não só o posicionamento de uma autoridade comparado à outra. A mesma autoridade muda de opinião 3, 4 vezes em seguida e deixa todo mundo muito confuso. Meu filho, que é sócio de uma empresa franqueadora aqui no Brasil, é franqueado dele mesmo em Portugal. Ele optou por mudar para lá, vive em Portugal, é varejista lá, tem a loja dele lá. E em Portugal foi feito de um jeito completamente diferente aqui do Brasil. Eles tinham o exemplo da Espanha, ali vizinha deles, né, onde a mortandade estava muito grande. Então, antes que o vírus entrasse com força em Portugal, porque eles sabiam que ia chegar, as autoridades se reuniram e é muito interessante, houve uma união entre governo, oposição, Suprema Corte, o diabo, todo mundo se juntou, legislativo, executivo, judiciário, e chegaram à conclusão seguinte: esse negócio é sério, esse negócio mata, vamos criar um organismo único, formado por técnicos, gente da medicina, gente da ciência, e o que esse organismo definir, era um pequeno comitê, o que esse comitê definir será feito por todo mundo e ninguém vai discutir. Esse comitê resolveu que o comércio, os negócios deveriam ser fechados para valer, uma coisa séria mesmo, uma quarentena séria. Segundo as análises deles, e eles estavam corretos, né, a realidade mostrou que eles estavam corretos, se fechassem muito mesmo, logo poderiam reabrir. E foi o que aconteceu. O comércio ficou muito fechado. Meu filho, por exemplo, só conseguia vender por delivery. Ele tem uma empresa de açaí lá, só vendia por delivery. E essa coisa durou aí aproximadamente 2 meses. Há 3 fins de semana, o comércio em Portugal reabriu, cheio de cautelas. As pessoas estão levando a sério as cautelas. O distanciamento, o isolamento, etc. Está tudo sendo levado muito a sério. Mas o que está acontecendo? Meu filho, no primeiro sábado de funcionamento, teve recorde de venda, e de lá para cá está com as vendas muito melhores do que no pré-Covid. Mas a coisa foi feita de um jeito mais único, mais unificado, mais unido. Aqui não, aqui a gente tem posicionamentos desencontrados, contraditórios, a mesma autoridade muda de opinião, coisa e tal. Tivemos aqui uma politização da pandemia, tivemos aí essa coisa que vem maculando o Brasil há já alguns anos, que é essa polarização, essa história aí das fake news, que a empregada dos meus sogros chama de faca e neves, né? Mas a gente tem isso aí. Então, enquanto o mundo inteiro enfrentou uma pandemia, nós aqui no Brasil enfrentamos um pandemônio. Essa coisa está do jeito que está e todos nós sabemos
o quanto isso está sendo doloroso para os negócios em geral. Se tivéssemos feito de outro jeito, provavelmente estaríamos reabrindo agora numa situação completamente diferente, né? A gente tem essa história de é uma gripezinha e um monte de gente repetindo isso, mas ao mesmo tempo hoje foi anunciado que nós atingimos 40 mil mortes, né? E a gente não sabe ao certo se esse número, as 40 mil são 20 mil ou são 80 mil. Ninguém sabe e ninguém confia muito nos dados oficiais, nas conversas oficiais. E esse é um ponto muito perigoso para nós, né? Aí a gente tem um governador, um prefeito que diz assim, só vamos abrir o comércio se a contaminação cair. Só que não, porque aqui a gente tem na cidade de São Paulo os índices de contaminação, os níveis de contaminação estão subindo, os números de mortes estão subindo e o comércio foi reaberto. Foi reaberto com essa situação. Em alguns lugares, aglomeração, que vai gerar mais problemas ainda, em outros lugares, lojas e shoppings às moscas, né? E com isso a gente tem também a história de que, tá bom, vamos reabrir, daqui a pouco volta a fechar, que na mesma primeira página do Estadão de hoje, onde estava aquela 25 de março, nós temos a notícia aqui de que Dória abre a Grande São Paulo e fecha parte do interior que já estava reaberto. Então nós já temos alguns lugares, algumas cidades fechando. Em outras cidades, não é nem o governador que está fechando, o prefeito resolveu fechar, resolveu voltar atrás. Tinha liberado, voltou atrás. Então, nós temos aí um descompasso entre todos os níveis de poder, isso aqui está muito complicado, e com isso nós tendemos a sofrer mais. Hoje recebi uma notícia de que é muito provável que a Comunidade Econômica Europeia proíba a entrada de brasileiros lá. Eles estão para reabrir as fronteiras, né, para a entrada de estrangeiros, mas do Brasil, não. É muito provável que nós fiquemos de fora disso aí, o que é uma pena, é um desastre, né, para todos nós. O varejo, com toda essa situação, vem sofrendo muito e essa falta de confiança, de uma posição única e clara, tende a prolongar esse sofrimento por muito mais do que ele seria necessário, né? O sofrimento, todo mundo sofreu. Em Portugal, meu filho sofreu, o faturamento dele caiu, o faturamento de todo mundo caiu, só que pronto, caiu durante 2 meses, já retomou, já está melhor do que estava antes, ponto, ele já está abrindo hoje, me ligou para dizer, ó, já estou fechando o ponto para abrir a segunda loja, já estou de olho no ponto para a terceira loja, quer dizer, então ele agora já está falando em expansão lá. E aqui nós estamos tentando ainda sobreviver, né? Quem é que sofreu menos ou está sofrendo menos? Quem já operava um varejo muito digitalizado e muito baseado em delivery. Eu tenho um cliente, por exemplo, uma operação de alimentação, Pizza Crack, cujo faturamento já era fortemente delivery, e tudo já era feito via aplicativo. Eles, nos primeiros dias, tiveram uma queda de faturamento, estranhamente, porque aqui acreditou-se, né, que ia faltar tudo no supermercado, então muita gente foi para o supermercado, correu e se estocou até as orelhas de produtos alimentícios, e depois passou 1, 2, 3 semanas consumindo o que tinha comprado, né? Aí a coisa se normalizou, a operação dele voltou a faturar o que faturava antes e passou a faturar mais do que faturava antes. Mas como eles, são poucos os que tinham esse varejo já muito digitalizado e muito baseado em delivery. Uma outra camada que está sofrendo menos é quem teve muita agilidade para se adaptar à nova realidade. Quem foi muito ágil, muito rápido e fez os movimentos certos. E, sinceramente, em alguns casos, fez vários movimentos, alguns dos quais deram certo, outros não, mas os que deram certo compensaram os outros. Eu vou, inclusive, citar aqui, daqui a pouco, um case aí que eu acho que vale a pena a gente avaliar, e depois, se vocês quiserem, a gente pode até discutir e falar um pouquinho com ele. Mas quem sofreu menos, quem está sofrendo menos, foi quem aprendeu rapidamente a fazer vendas além da loja, fora da loja, não dependendo do espaço físico da loja para fazer vendas, né? E tem um case que é esse que eu queria mostrar para vocês, que é meu cliente, mas poderia não ser, nada disso aqui tem a ver comigo, então eu me sinto livre para falar, mas é a Chili Beans, que tomou uma série de atitudes, fez uma série de movimentos que deram muito certo. Primeiro grande movimento foi a digitalização dos vendedores, do jeito mais simples possível, via WhatsApp. Quem não tinha um telefone celular, um smartphone, a maioria já tinha, mas quem não tinha recebeu uma ou se criou uma conta corporativa
se equiparam todos os vendedores com WhatsApp, com a possibilidade de fazer vendas via WhatsApp. Para que isso fosse viável, criaram cupons digitais de promoção. Então, cada vendedor recebe um número ilimitado, ele tem acesso a quantos cupons digitais ele quiser, até porque eles são digitais, tem custo zero, e com esse cupom, eles podem enviar esses cupons para clientes seus, e o cupom dá, sei lá, 20% de desconto mais frete grátis, compre 2 óculos e ganhe o terceiro de graça. Variam as promoções, mas o fato é que são promoções que têm apelo para quem é fã da marca Chili Beans. Os vendedores enviam esse cupom, na medida em que o consumidor usa esse cupom e resgata esse cupom no site da marca, né, porque é lá que ele resgata, o vendedor recebe uma comissão e a loja a qual ele é ligado recebe uma comissão também. Então, é bom para todo mundo. A Chili Beans vende, o consumidor compra mais barato, compra com alguma vantagem, recebe gratuito em casa, o vendedor ganha uma comissão, uma comissão alta, e a loja a qual ele está ligado ganha uma comissão também. Está certo que o produto óculos tem margem suficiente para tudo isso, mas foi algo que eles fizeram e fizeram em dias. Eles não levaram 2 semanas para fazer isso. Foi uma coisa de dias mesmo. Outra coisa que eles fizeram, que todo mundo disse que era um absurdo e agora está todo mundo de olho porque está dando muito certo. Eles equiparam cada lojista da rede, eles têm 950, 970 lojas, mas são aproximadamente aí 800 lojistas que eles têm, um pouco menos talvez. Eles criaram mais de 800 sites de e-commerce. Cada loja tem o seu e-commerce, coloca os seus produtos, aquilo que está no seu estoque. E se alguma loja conseguir vender produto de outro, também tem um acerto entre eles que você pode vender produto não só o que você tem na loja, mas você pode vender outro. Mas o fato é que cada loja tem o seu e-commerce hoje e cada loja foi ensinada e é estimulada a realizar uma live semanal com consumidores, vendedores, com formadores de opinião, com possíveis consumidores. Sim, todo mundo é convidado para participar dessas lives, e aí a loja fala de tendências, fala de produto, divulga promoções, faz sorteios, faz o que quiser. Tem ali um monte de coisa que ela pode fazer. E, acima de tudo, a Chili Beans realizou a primeira, toda grande rede de franquias costuma realizar uma convenção anual. A convenção da Chili Beans era a mais grandiosa de todas que a gente tinha aqui no Brasil. Eles costumavam fretar um navio, colocar 3.500 pessoas dentro do navio, e inclusive os lojistas podiam comprar ingresso e premiar seus vendedores, porque é um evento, é uma grande balada que dura 3 dias no navio. Para vocês terem uma ideia, quem faz a cenografia da convenção é o cenógrafo do Cirque du Soleil. Para vocês terem uma noção, é nesse nível, tem show de rock, tem show do que vocês imaginarem. A única da qual eu participei, o CEO, o Caíto, desceu do teto num daqueles balanços que ficam pendurados, tocando guitarra enquanto uma banda tocava no palco. Ele desceu no meio do palco, solando junto com a banda. Então, é isso aí. Esse ano não dava para fazer a convenção dentro do navio. Não tinha como fretar um navio, não tinha como colocar 3.000, 4.000 pessoas dentro do navio. Estávamos todos em quarentena. Eles fizeram a primeira convenção de franqueados online do mundo. E, em vez de abrir só para quem é da rede, como sempre foi, eles abriram para quem quisesse participar, quem quisesse assistir, podia assistir. E o fato é que mais de 2 milhões de pessoas assistiram, e eles aproveitaram. Obviamente, não discutiram nenhuma questão altamente estratégica lá, os números e tudo mais, isso foi discutido separadamente, em outros calls fechados, mas lá eles fizeram lançamento de produtos, lançamento de campanha, fizeram premiação de vendedor, premiação de loja, fizeram tudo, e o próprio Caíto conduzindo como um apresentador, e a convenção durou 2 horas e foi assistida por mais de 2 milhões de pessoas ali, live, né, ao vivo. Então isso foi sensacional, já tem empresas fora do Brasil copiando isso, mas ele foi o primeiro a fazer uma convenção de franqueados online. Então vocês veem o seguinte, é alguém que está antenado e que se adaptou rapidamente a uma nova situação, e esse foi o segredo. Eles já estão, aparentemente, com alguma coisa por volta de 70% das vendas de novo.
embora eles tenham mais de 60% das lojas ainda fechadas, né? E que agora, aos poucos, começam a reabrir. Né? Algumas tendências aí do varejo e das franquias para o período pós-Covid-19. Né? Primeiro, eu recebo toda hora essa pergunta: as lojas físicas vão desaparecer? Não, elas não vão desaparecer, elas vão ter que mudar. Essa história de que as lojas físicas vão desaparecer, eu acho que eu escuto desde a primeira vez que eu fui à NRF, que é a Convenção Nacional, a Convenção da Federação Nacional de Varejo nos Estados Unidos. Esse ano aqui realizaram a 109ª convenção. Então faz 109 anos que esses caras se reúnem uma vez por ano para discutir varejo. Desde a primeira que eu fui, sei lá, 10 anos atrás, eu já ouvi que as lojas físicas vão ser substituídas pelo e-commerce. Não, elas não vão. Na China, onde você tem o maior índice de venda por e-commerce, não chega a 30%, ou seja, mais de 70% do varejo ainda é feito em pontos de venda físicos. E muitos dos que têm e-commerce lá também têm pontos de venda físico. E quando você fecha um ponto de venda físico, a venda do e-commerce dessas marcas cai. Essas coisas estão muito ligadas. Então, a gente já vai falar que uma dessas tendências é a integração maior do físico com o digital, mas a loja física não vai desaparecer, mas vai ter que mudar, né? Elas principalmente vão ter que fazer o que estão fazendo nessa pandemia, ou que muitos estão fazendo: vendas além da loja. Elas vão continuar fazendo isso, mesmo no pós-pandemia, porque aprenderam que isso dá um resultado bastante bom e que isso vai melhorar seus resultados no pós-pandemia aí. Então, muitas daquelas ferramentas, muitos dos instrumentos que estão sendo usados agora em caráter emergencial vão se tornar definitivos, vão continuar a ser utilizados e vão ser aprimorados. Então, você tem ferramentas que continuarão sendo utilizadas e serão cada vez mais aprimoradas. Então, o WhatsApp, muito provavelmente, passará por uma série de aprimoramentos muito em breve, para deixá-lo mais parecido com algo que existe na China, que é o WeChat, que é um WhatsApp, mas onde você, sem sair dele, você compra ingresso de cinema, você pede delivery de comida, você compra uma passagem aérea, você transfere dinheiro para alguém, tudo dentro do mesmo aplicativo. Aqui, com certeza, o WhatsApp vai evoluir para algo parecido com isso. Aqui e no mundo ocidental como um todo, né? Haverá uma integração maior do físico e o digital, inclusive nos shoppings. Esse movimento já vinha acontecendo. Na verdade, a pandemia não alterou a direção em que o varejo caminhava. Alterou, sim, a velocidade, de forma brutal. Há certas coisas que a gente imaginava que em alguns setores iam acontecer em 3 a 5 anos, em outros ia ser de 5 a 10 anos, em outros ia ser de 10 a 15 e por aí iria. E, de repente, tudo teve que acontecer em 1 mês, 2 meses, e do jeito que deu para acontecer. Mas se vocês olharem para shoppings, vários shoppings já têm os seus sistemas, os seus marketplaces digitais, e você tem shoppings que já compraram participação em startups de tecnologia que desenvolvem solução para e-commerce, já tem shoppings, duas das maiores redes de shoppings do Brasil, são acionistas de uma empresa chamada Delivery Center, que faz delivery, faz fulfillment em vendas de e-commerce. A organização Iguatemi já tinha criado o Iguatemi 365, que você pode fazer compras pela internet de produtos que estão dentro do shopping e receber na sua casa. Então, esse movimento já vinha acontecendo. O que vai acontecer é que ele vai se acelerar. Essa integração do físico com o digital será cada vez maior e melhor, mais bem feita também, né? Até porque antigamente os shoppings olhavam para o e-commerce como um grande inimigo. O grande inimigo de ontem se tornou o grande aliado de hoje e de amanhã, né? E assim na história é assim. Muitas vezes quem é teu inimigo depois passa a ser teu maior aliado e depois pode voltar a ser inimigo outra vez. No ramo de alimentação, nós teremos um aumento bastante grande daquilo que se chama de dark kitchens, que são cozinhas sem marca na fachada. Você não consome, não tem um salão para você consumir. É uma operação de alimentação, de fast food, de restaurante, sem marca na fachada, sem a possibilidade de você entrar e consumir. Funcionam só para delivery.
Alguns de vocês já devem ter passado aqui em São Paulo, na Avenida Rebouças, por volta de 8, depois das 7h30 da noite. Tem numa esquina ali, perto da Faria Lima, você tem ali uma dark kitchen de uma operação de hambúrgueres. Não tem marca na fachada, não tem nada, mas tem em qualquer dia da semana, tinha antes, agora deve estar mais, tinha alguma coisa entre 100 e 200 motoboys na calçada esperando o produto ser despachado, né, para eles poderem levar. Isso tem um cliente meu brasileiro, tem uma operação numa dark kitchen em Los Angeles. Ele montou uma operação lá, em vez de abrir loja, ele achou que era melhor fazer só delivery e montar dentro de uma dark kitchen, que na verdade é um grande galpão dividido lá em 60 ou 70 cozinhas, todas integralmente equipadas. Você aluga um box daquele e tem uma área de delivery que é comunitária. É a mesma área para todo mundo. Mas então você tem, numa cozinha está sendo feita comida italiana, na outra comida mexicana, na outra... e cada uma com uma marca diferente, sem nenhum problema, tudo sendo produzido numa mesma central. Esse fenômeno aqui no Brasil já vem acontecendo e vai se intensificar, né? Nós teremos diferentes formatos de ponto de venda física, de lojas físicas, de pontos de venda físicos, servindo a diferentes propósitos. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, ou, na verdade, alguns exemplos, mas 2 linhas diferentes. Isso aqui é matéria de ontem, né, do Brazil Journal, mostrando o seguinte: a Zara resolveu, a Inditex, que é a dona da Zara, resolveu fechar entre 1.000 e 1.200 lojas menores, que ela tem em alguns lugares do mundo, e vai abrir 450 lojas grandes, porque ela entende que neste momento e no pós-pandemia é fundamental você ter uma loja grande, com grande estoque, grande variedade e principalmente propiciando uma experiência de consumo memorável para o consumidor. Tem que ser uma coisa grandiosa, tem que ser uma coisa que vai bombar. Essa é a visão da Zara. Agora, veja em compensação, a KFC na China, o que ela fez? Percebendo que consumidores querem consumir ao ar livre, muitos consumidores estavam entrando na loja, pegavam o produto e saíam correndo. O que ela fez? Criou um kartzinho desse aí, criou um quiosquezinho para pôr no meio da rua e ali vai fazer a venda, você pega o produto, sai, vai comer onde você quiser, senta na calçada, senta no parque, senta na praça, senta ou vai comer em casa, faz o que você quiser. E a mesma linha foi seguida por KFC, por Pizza Hut, exatamente a mesma coisa, e por McDonald's, exatamente a mesma coisa. Então você vê que são linhas, caminhos completamente diferentes, uma Zara indo para lojas grandiosas e operações como McDonald's, KFC e Pizza Hut indo para operaçõezinhas pequenas, ao ar livre, com tudo aberto, para que as pessoas consumam com liberdade, sem se preocupar em estar perto de alguém que pode estar contaminado. São caminhos diferentes, são linhas diferentes, nenhum dos dois está errado, nenhum dos dois está certo, a gente vai descobrir com o tempo qual é o verdadeiro caminho e que, de repente, todos eles têm razão. Outra coisa que vai acontecer e já está começando a acontecer é você ter, nas lojas físicas, CRM, né, o Customer Relationship Management, a gestão de relacionamento com o consumidor sendo feitos com lógica, com métricas e com cuidados de uma loja online. Eu digo sempre que, assim, perto da minha casa, por exemplo, tem uma floricultura onde eu sempre comprei, eu moro no mesmo apartamento há 32 anos, faz 32 anos que eu compro flores para minha mulher lá, ou para dar de presente, ou para enfeitar a casa, né? E agora na pandemia eu nunca mais fui lá e nunca recebi um telefonema, nada. E eu descobri por que eu não recebi, ou me toquei por que eu não recebi. Eles não sabem nem o meu nome, eles muito menos têm o meu telefone ou o meu endereço, nunca se preocuparam com isso. A loja estava lá, eu entrava na loja, eu consumia, meu cartão de crédito passava, ponto, era tudo que bastava para eles. Nunca olharam para mim, consumidor, como um ativo que eles precisavam gerir bem. Nunca se preocuparam. Nesse momento devem estar desesperados, porque a loja está fechada, devem estar sem vender há 2 meses, e, assim, e não tem para quem vender, porque a menos que eu vá lá, eles não têm como vender. E eu vou lá, a loja está com a porta fechada, eu não tenho como comprar. Ou seja, isso vai ter que mudar. Acho que todos os varejistas de todos os portes e de todos os ramos vão perceber o seguinte: o relacionamento com o consumidor
é um bem precioso, talvez seja o maior ativo que uma empresa pode ter. E se é um ativo importante, passará a ser gerido como deve ser um ativo importante. Uma certeza que eu tenho, sim, e posso garantir para vocês, vai aumentar a busca por franquias nessa pós-pandemia. E não necessariamente por motivos bons, mas porque muita gente vai perder o emprego e vai ver na franquia uma alternativa de carreira. Isto já aconteceu em crises passadas. Ah, mas eu até outro dia postei isso e recebi uma crítica forte lá. Você acha que desempregado tem dinheiro para comprar uma franquia, para investir numa franquia? Falei, bom, vamos ver. O último número que eu vi aí fala em 2 milhões de novos desempregados, né? Esse número oficial. O número real deve ser bem maior que isso. Mas vamos pegar esse número, 2 milhões de novos desempregados nos últimos 2 meses. Aí. Tá bom. Se 0,5% desses desempregados tiver dinheiro para comprar alguma franquia que vá de 20 mil reais a 300 ou 500 mil reais, a gente já vai ter um dos melhores anos do franchising no Brasil, da história do franchising no Brasil. Então, é isso aí, não precisa de um grande volume ou de um grande percentual. Tudo que a gente precisa é vender algo como 10 mil, 12 mil franquias para ser um ano excelente para o mercado de franquia. Nós teremos muitos desempregados investindo em franquias e muitos varejistas que estão se dando conta de que estão num ramo sem futuro, estão desencantados com o ramo em que se encontram atualmente e que vão querer converter seus pontos de venda. Ele tem lá o ponto físico, ele tem uma equipe, ele tem capacidade de gestão, tem algum capitalzinho ainda de reserva, ele vai converter um ponto de venda de roupa numa ótica, ou um ponto de venda de sei lá o quê numa farmácia. E o jeito mais fácil de fazer essa conversão, de aprender um ramo novo, é através da aquisição de uma franquia. Por isso eu estou convencido de que, assim como já está acontecendo na Espanha, que está alguns passos na nossa frente, em termos de pandemia, lá a busca por franquia já aumentou tremendamente. Aqui vai aumentar também. Aliás, eu já tenho clientes sinalizando que estão recebendo um volume maior do que costumavam receber de solicitações de pedidos de informação. Ainda não estão assinando o contrato, mas a primeira coisa é você ter lead para depois você conseguir vender. O número de leads está crescendo e eu estou convencido de que isso vai acontecer. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Se alguém quiser alguma informação adicional, tem aí os nossos sites, tem o meu Instagram da Xerto. Quando vocês quiserem alguma coisa, está aí. E se qualquer coisa, eu estou no grupo aí de WhatsApp, é só vocês me darem um alô. Obrigado a todos pela paciência.